Nós aqui somos irmãos, uma única fé, um só Senhor. O povo que adora um Deus, que um belo dia estaremos com Ele na glória do Pai. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos lapidando uns aos outros por meio do Evangelho, por meio da palavra. Meus irmãos, o que foi que Jesus disse a Pedro? Momentos antes de Pedro negar o seu Cristo, o seu Senhor, Jesus começa a lavar os pés aos discípulos, em João no capítulo 13. E Pedro uma hora era crente demais, outra hora era crente de menos. Pedro era impulsivo. E Pedro vê aquilo e ele acha que era humilhante para o seu Senhor lavar os pés aos discípulos. Pois no contexto da época, somente os escravos lavavam os pés aos seus discípulos. E Pedro se escandalizara. Somente os escravos lavavam os pés dos seus senhores, dos seus patrões. E Pedro achou que aquilo seria humilhante para Cristo. Mas Cristo estava trazendo o princípio espiritual. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. E Pedro se quebranta, e Pedro se desmonta, e Pedro diz assim ao Senhor: Senhor, não apenas os pés, mas a cabeça, o coração e o corpo inteiro. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, disse Cristo. Meu irmão, a palavra nos limpa, nos molda. As nossas atitudes revelam quem somos, o que cremos e o que amamos. Se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, se nós fomos transformados pelo Evangelho, nós vamos viver como irmãos no meio da igreja e vamos apoiar a liderança e vamos caminhar com essa liderança. Não apenas com os elogios ou com tapinha nas costas, mas também no momento da confrontação, da exortação, no momento da correção pastoral, que é necessário para a vida saudável e edificação da igreja. Paulo, preocupado com essas questões, irmãos, nós pedimos a vocês, nós rogamos a vocês o quê? Por que Paulo fala daquela forma, versículo 12, parte B, que reconheçais os que trabalham entre vós. Meus irmãos, a obra do ministério pastoral é hercúlea, é gigantesca. Algumas pessoas acham que o pastor só trabalha quando tem culto na igreja. Sexta-feira, oração, quinta, doutrina. Sábado, jovens ou homens, ou algum departamento da igreja. Domingo de manhã, escola dominical. Domingo à noite, culto. Algumas pessoas acham que o pastor só trabalha quando ele está visível diante da igreja. Meus irmãos, o pastor precisa orar. O pastor precisa estudar. O pastor precisa receber do Senhor alimento da palavra para poder alimentar e edificar os outros.